Bom dia a todos. Eu sou Jorge e vou falar um pouquinho sobre a fitorremediação de solos contaminados. A fitorremediação é uma técnica que utiliza plantas como agente de descontaminação do solo e também pode ser utilizada em água. O uso nesse sistema é para remover elementos químicos que possam estar induzindo problemas no solo e na reprodução de plantas e animais. Como esses elementos químicos alteram muito a vida no solo, entre outros micro-organismos, a fitorremediação serve muito para poder remover esses elementos químicos do solo, de forma mais natural. Como podemos ver nessa imagem a seguir, as raízes absorvem a água e nessa água vêm junto os poluentes. Esses poluentes ficam absorvidos nas folhas e nas folhas mesmas eles ficam presos. Dessa forma, também podemos ver que ela remove os poluentes que tem no lençol freático. A planta acaba servindo como uma espécie de armazenamento para esses elementos químicos que antes ficavam no solo e na água. No Brasil, sabe-se que algumas empresas estatais e privadas, bem como instituições acadêmicas, pesquisam e exploram métodos de biorremediação através da fitorremediação. Os casos de maior sucesso são com plantas aquáticas e, por terem baixo custo, isso tem elevado mais as suas indicações. Além do fato de que essas plantas podem ser reutilizadas ou recicladas como alimento para animais ou até como papel, dependendo da planta que foi utilizada. Existem diversas pesquisas pelo mundo afora, mas eu queria ressaltar uma pesquisa feita no Laboratório Nacional de Pesquisa de Fitorremediação na Coreia, que, por exemplo, transferiu o gene de uma levedura para o DNA de outra planta, fazendo com que geneticamente modificasse ela para poder fixar os metais pesados como chumbo e cádmio, resultando assim numa planta transgênica capaz de absorver metais pesados do solo. Infelizmente, isso não se aplica a outros tipos de elementos químicos que tenham no solo, apenas ao chumbo e ao cádmio mesmo, pois outros elementos químicos já seriam mais leves e de mais dificuldade para essa planta absorver. Existem alguns requisitos muito importantes para poder implantar o programa de fitorremediação no solo, principalmente as características físico-químicas dele. É muito importante saber o que foi o contaminante do solo, a distribuição da área e de que forma o solo foi utilizado anteriormente a essa ação. E deve-se atentar a qualquer ação externa que pode afetar a vida da planta, pois há diversas espécies de plantas e cada uma pode servir de alguma forma diferente na absorção desses elementos químicos. Infelizmente, não se conhece uma planta que possa ter a capacidade de absorver todos os elementos possíveis, apesar de que há algumas que podem absorver mais do que outras. Bom, e a fitorremediação pode ser classificada dependendo da técnica a ser empregada, da natureza química e das propriedades do poluente. As plantas podem remediar os solos contaminados através dos seguintes mecanismos: fitoextração, fitoestabilização, rizofiltração, fitodegradação, fitoestimulação, fitovotalização, cepas vegetativas, açudes artificiais e barreiras hidráulicas. A fitoextração ou fitoacumulação é a absorção do metal contaminante pelas raízes das plantas, como já foi falado anteriormente, que é levado do tronco e as folhas. Essas plantas são conhecidas como hiperacumuladoras, que têm capacidade de armazenar altas concentrações de metais específicos. No caso da fitoestabilização, ela usa as plantas para limitar a mobilidade dos elementos químicos e dos demais metais pesados do solo. No caso da rizofiltração, ela transforma esses elementos num meio mais aquoso. A fitodegradação é o processo no qual as plantas são capazes de degradar os poluentes orgânicos. E esses elementos podem ser usados até para o crescimento da planta. No caso da fitoestimulação, ela utiliza as raízes em crescimento para promover a proliferação de micro-organismos que degradam na rizosfera.
E na votalização, ela usa plantas que têm um gene bacteriano que associam com esses elementos. Dentre esses processos também temos as barreiras hidráulicas, que servem para a captação de água contaminada. E por fim, tem as capas vegetativas, que são nada mais que árvores, capins e outros vegetais por cima de aterros sanitários, para minimizar a infiltração de água da chuva e pode disseminar os resíduos poluentes. Agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens da fitorremediação. Algumas vantagens é que a planta ajuda no controle do processo erosivo, eólico e hídrico. E neste último caso, ela evita que os contaminantes vão para a água e para o solo, fazendo assim que diminua a contaminação de rios, lagos e outras regiões aquáticas. Além do fato de que a gente já falou antes que essas plantas podem ser utilizadas de outras formas, mas não na alimentação e nem na reposição da matéria orgânica, pois dessa forma a gente poderia estar introduzindo novamente esses elementos no solo. Apesar de que algumas plantas, como a gente já falou, elas podem quebrar esses elementos químicos. E algumas desvantagens é que este método também apresenta algumas dificuldades. Primeiro, a seleção das plantas, principalmente em relação à descontaminação de herbicidas, pois às vezes algumas plantas não alcançam o herbicida, pois ele já está abaixo do nível da rizosfera, e tem plantas que não alcançam o nível que esse herbicida está. Além do fato que a gente já falou, que essas plantas, em geral, são seletivas e nem todas vão pegar todos os elementos químicos que existem no solo. E, no geral, não é indicado plantas que vão servir para alimentação. Apenas plantas que vão ser usadas para arborização ou apenas por estéticas. Bom, concluindo, apesar de existirem limitações, os benefícios apresentados pela fitorremediação a tornam uma técnica promissora. E, contudo, ela requer a ação conjunta de profissionais de diversas áreas, no intuito de identificar espécies capazes de atuar eficazmente na descontaminação dos solos. Muito obrigado pela atenção.